A manhã nasceu sem cor naquele pedaço de terra esquecido entre morros. O céu estava cinza como pano velho, e a neblina se arrastava rente ao chão, cobrindo os pastos com uma tristeza que não precisava de nome. Na varanda da casa velha de madeira escura, um homem estava sentado num banco torto, com as mãos apoiadas nos joelhos e os olhos fixos em nada. Tinha 40 e poucos anos, mas carregava no rosto as marcas de quem viveu o dobro. Os cabelos, antes escuros, tinham fios brancos que apareciam como cicatrizes visíveis de noites sem sono. A barba crescida sem cuidado cobria o queixo largo, e havia nele uma espécie de abandono que não era preguiça nem descaso, era rendição. O tipo de cansaço que vem de dentro do lugar onde nenhuma mão alcança. Seu nome era Teodoro, e fazia 2 anos que ele vivia daquele jeito. Acendendo o fogão às 4 da manhã, fervendo café sem açúcar, saindo para cuidar do gado com os mesmos passos pesados de sempre, voltando para uma casa vazia que ainda cheirava a perfume de mulher, mesmo que nenhuma mulher morasse ali há muito tempo. A esposa dele, Madalena, tinha ido embora de outro jeito, não com malas, com flores. Flores brancas no caixão de madeira simples, num fim de tarde que Teodoro nunca mais conseguiu lembrar por inteiro. Disseram que foi o coração. Disseram que ela sempre foi fraca do peito. Disseram muitas coisas que não serviam para nada, porque nenhuma palavra devolvia a voz dela chamando seu nome na hora do almoço, nem o jeito que ela ajeitava o travesseiro dele antes de dormir, nem o riso baixo quando contava alguma coisa, sem graça que só tinha graça, porque era ela quem ria. Madalena tinha partido, e com ela foi o último pedaço de coisa boa que Teodoro conhecia. Os filhos, 2 meninos, Davi de 8 e Lucas de 5, ficaram sem entender. Lucas ainda perguntava pela mãe nos primeiros meses, e Teodoro respondia com silêncio porque não sabia que tipo de mentira seria menos cruel do que a verdade. Davi, o mais velho, parou de perguntar antes de todo mundo. Não porque tinha entendido, porque tinha visto no rosto do pai que a pergunta doía mais do que a resposta. E assim, os 3 foram vivendo, com leite fervido de manhã, pão da semana anterior, roupa suja empilhada no canto do quarto, e um silêncio que ia enchendo a casa como água suja num porão. Teodoro trabalhava. Não por vontade, porque o gado não espera luto, a terra não para porque alguém morreu, o arame farpado arrebenta mesmo quando o dono está de joelhos, então ele levantava, todo dia, e fazia o que precisava ser feito. Havia noites em que ele sentava na cadeira de balanço que Madalena usava para amamentar Lucas, e ficava ali até o corpo inteiro doer, não balançava. Apenas sentava, com as mãos nos braços da cadeira, nos mesmos lugares onde as mãos dela tinham polido a madeira, e ficava. Como se, ao ocupar o espaço que ela tinha deixado, pudesse por um instante fingir que ela ainda estava ali. Outras noites acordava às 2, 3 da manhã, e andava pela casa no escuro, passando os dedos pelas paredes, pelos móveis, pela louça no armário que ela tinha escolhido quando casaram. Cada objeto era uma lembrança com bordas afiadas. O pote de barro onde ela guardava açúcar, o espelho redondo do banheiro onde ela prendia o cabelo antes de dormir, a caneca vermelha que ela usava todo dia e que ele nunca lavou, como se lavar fosse apagar o último vestígio dos lábios dela. Os meninos percebiam. Crianças percebem tudo, mesmo quando fingem que não. Davi, que era o mais velho e, portanto, o que carregava mais peso do que sua idade permitia, começou a assumir pequenas tarefas que não eram dele. Acordava mais cedo para ajudar o pai a alimentar os animais. Esquentava o leite para Lucas. Dobrava cobertores. Fazia coisas de adulto com mãos de criança, e Teodoro via e não dizia nada, porque dizer seria reconhecer que seu filho de 8 anos estava tentando preencher o espaço que uma mulher adulta tinha deixado. E isso era uma dor que não cabia em palavras. Lucas lidava de outro jeito, ficava quieto. Antes era um menino que tagarelava sem parar, que fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que as vacas não dormem de olho fechado? Por que o sol é redondo? Depois da mãe, parou de perguntar. Como se tivesse feito a pergunta mais importante do mundo. Onde ela foi? E a resposta tivesse sido tão ruim que nenhuma outra pergunta valia a pena. Mas cuidar de 2 meninos pequenos enquanto tocava a fazenda sozinho era mais do que um homem podia carregar sem vergar. As refeições eram sempre as mesmas: arroz branco, feijão aguado, ovo frito, às vezes nada. Os meninos iam para a escola numa caminhonete velha que tossia fumaça preta e voltavam para uma casa escura, sem lição feita, sem banho quente, sem abraço na porta. Os vizinhos falavam, não para ajudar, para comentar. Dona Gertrudes, que morava na fazenda ao lado e tinha opinião sobre tudo que não lhe dizia respeito, já tinha dito mais de uma vez para quem quisesse ouvir que Teodoro estava deixando aqueles meninos criados a Deus dará. Que casa sem mulher é casa sem rumo, que era uma vergonha. E a cidade toda concordava com a boca cheia de julgamento e as mãos vazias de ajuda. A cunhada dele, Berenice,
irmã de Madalena, apareceu 2 vezes nos primeiros meses. Na primeira, trouxe uma torta e ficou 15 minutos. Na segunda, trouxe um sermão. Disse que Teodoro precisava se casar de novo, que os meninos precisavam de uma mãe, que não era possível que um homem daquele tamanho não achasse ninguém. Teodoro ouviu tudo em pé, encostado no batente da porta. E quando ela terminou, disse apenas obrigado pela visita. E nunca mais Berenice apareceu. Os meses foram passando como dias iguais numa sequência sem fim. E Teodoro foi ficando cada vez mais parecido com a cerca velha do pasto de baixo. Ainda de pé, mas só porque ninguém teve a decência de derrubá-lo. Foi num fim de tarde de sexta-feira, dessas que trazem o cheiro da chuva antes da chuva chegar, que ela apareceu. Teodoro estava consertando a porteira do curral quando ouviu passos na estrada de terra. Não era barulho de carro, nem de cavalo. Eram passos de gente a pé, arrastados, como se quem caminhasse já tivesse ido longe demais. Ele levantou os olhos e viu uma figura magra vindo pela estrada, carregando uma sacola de pano num ombro, e uma criança pequena no outro. Era uma mulher jovem, devia ter uns 24, 25 anos, mas parecia mais velha pela magreza e pelo jeito curvado dos ombros. Vestia uma blusa desbotada de flores miúdas, uma saia escura e chinelos gastos que mal cobriam os pés sujos de poeira. O cabelo, castanho e comprido, estava preso num coque frouxo que escapava em mechas pelos lados do rosto. E o rosto era bonito, mas de um jeito que não chamava a atenção, como uma flor que cresce no canto errado do jardim e ninguém para ver. A criança no colo dela era uma menina. Não devia ter mais que 2 anos. Estava dormindo com a cabeça apoiada no pescoço da mãe, os dedinhos agarrados na blusa como se soubesse, mesmo dormindo, que aquele era o único lugar seguro do mundo. A mulher parou na frente da porteira e olhou para Teodoro com olhos cansados, mas firmes. Não tinha medo naquele olhar. Tinha necessidade. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Boa tarde, disse ela, com a voz baixa e rouca de quem andou demais debaixo do sol. O senhor é o dono daqui? Teodoro olhou para ela de cima a baixo, não com maldade, mas com aquele jeito de quem aprendeu a desconfiar do mundo. Sou. Eu soube que o senhor está precisando de ajuda. Alguém na cidade comentou que o senhor cuida de tudo sozinho. A casa, os meninos, o gado. Ele não respondeu. Ficou parado, segurando o martelo com a mão direita, esperando o resto. Meu nome é Aparecida. Essa aqui é minha filha, Lia. Ela ajeitou a menina no colo com um gesto tão natural que parecia respiração. Eu vim de longe. Não tenho casa, não tenho família, não tenho para onde ir. Silêncio. Se o senhor me deixar ficar, eu cuido de vocês. A frase ficou suspensa no ar como fumaça de fogueira. Teodoro olhou para ela, depois para a criança dormindo, depois para a estrada vazia atrás dela. Não havia carro esperando. Não havia ninguém junto. Ela tinha vindo a pé, sozinha, com tudo que tinha na vida pendurado no ombro. A senhora não me conhece? Disse ele, sem dureza, mas sem abertura. Não sabe nada da minha vida. Sei que o senhor está sozinho, ela respondeu sem desviar o olhar. E eu também. Às vezes é o bastante para começar. Ele quase disse não. Quase. O não já estava formado na boca, pronto para sair, sólido como pedra. Mas alguma coisa na maneira como ela segurava a filha, com aquela mistura de força e desespero que só quem é mãe, sem nada no mundo conhece, fez com que a palavra travasse na garganta. Tenho um quarto de despejo nos fundos, disse ele, virando o rosto para não parecer que estava cedendo. Precisa limpar. Tem rato? Aparecida não sorriu, apenas disse obrigada e entrou. Naquela primeira noite, Teodoro ficou sentado na varanda até tarde, ouvindo os barulhos que vinham do quarto dos fundos. Passos leves, arrasto de vassoura, um murmúrio baixo que devia ser uma canção de ninar. Fazia tempo que aquela casa não ouvia barulho de mulher. E ele sentiu, como quem sente uma pontada no peito sem saber se é doença ou saudade, que alguma coisa tinha mudado, mas não confiou. Nos primeiros dias, Aparecida trabalhou em silêncio. Acordava antes de Teodoro, o que por si só já era um feito, e quando ele descia para a cozinha, o café já estava coado e o fogão aceso. Ela não falava enquanto ele comia. Ficava de costas, lavando louça, arrumando coisas, sempre ocupada, sempre discreta, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível naquele mundo que não era dela. A menina, Lia, ficava sentada no chão da cozinha com uma colher de pau e um pote de lata, batendo um no outro como se tocasse um instrumento que só ela ouvia. De vez em quando olhava para Teodoro com aqueles olhos enormes de criança que ainda não aprendeu a ter medo e sorria. Ele desviava o olhar. Não porque não gostasse de crianças, porque sorrisos de crianças pequenas lembravam coisas que ele não queria lembrar. Davi e Lucas olharam para a Aparecida com a mesma desconfiança que o pai. Davi, o mais velho, não falava com ela. Comia o que ela punha na mesa, mas não agradecia, não olhava, não pedia nada. Era como se ela fosse transparente.
Lucas, mais novo e mais esquecido da dor, foi o primeiro a ceder. No terceiro dia, ele se aproximou de Lia no chão da cozinha e sentou do lado dela, pegou um pote e começou a bater também. Aparecida viu de longe e não disse nada. Apenas continuou cortando cebola, com os olhos brilhando de um jeito que podia ser a cebola. Ou não. Teodoro observava tudo com o canto do olho. Ele não queria que ela ficasse, mas não tinha coragem de mandá-la embora, porque a casa, pela primeira vez em 2 anos, estava limpa. A comida tinha gosto. A roupa dos meninos estava lavada e dobrada. E havia flores miúdas, arrancadas do mato, num copo sobre a mesa da cozinha. Ninguém colocava flores naquela mesa desde Madalena. E foi isso que quase fez ele mandá-la embora. Numa noite, depois que os meninos tinham dormido, Teodoro saiu para a varanda e encontrou Aparecida sentada no degrau, com Lia adormecida no colo. A noite estava fria, cheia de estrelas, e o silêncio do campo era daquele tipo que parece ter peso. "A senhora não precisa ficar aqui fora, no frio", disse ele, sem olhar para ela. "Eu gosto da noite", ela respondeu. "É o único horário em que o mundo para de cobrar." Ele ficou em pé, calado, olhando para o escuro. Queria perguntar de onde ela vinha, o que tinha acontecido com ela, onde estava o pai daquela menina, mas não perguntou, porque sabia que perguntas assim têm respostas que pesam e ele já estava carregando peso demais. "Eu não vou te tratar como esposa", disse ele de repente com a voz dura. "Não é isso que está acontecendo aqui." "Eu sei", ela disse sem se ofender. "Eu não vim procurando marido. Vim procurando um teto." Ele assentiu, sem palavras, e entrou para dentro. Os dias foram passando e Aparecida foi se tornando parte da engrenagem daquela vida como quem entra numa dança, sem fazer barulho. Ela não pedia nada, não reclamava, não chorava na frente de ninguém. Trabalhava desde antes do sol e só parava quando a última panela estava lavada e a última criança estava dormindo. E era boa nisso. Não da maneira espalhafatosa de quem quer impressionar, da maneira quieta de quem aprendeu a ser útil para sobreviver. Teodoro, mesmo sem admitir, começou a depender dela. Percebia quando voltava do pasto e o cheiro de comida vinha da casa como um abraço antecipado. Percebia quando os meninos saíam para a escola com a camisa passada e o cabelo penteado. Percebia quando encontrava os armários organizados, as ferramentas limpas, o terreiro varrido. E percebia, acima de tudo, que os meninos estavam rindo de novo. Mas Teodoro era um homem que confundia gratidão com fraqueza. E quanto mais sentia que a Aparecida fazia diferença, mais se fechava, mais duro ficava, mais curtas eram as respostas. Porque abrir espaço para alguém era se arriscar a perder de novo, e ele já não tinha dentro de si o tipo de coragem que uma perda daquelas exigia. A Aparecida sentia. Ela percebia cada palavra cortada, cada olhar desviado, cada silêncio que dizia mais do que qualquer frase. Mas não recuava. Não porque fosse forte, porque não tinha escolha. Não havia outro lugar no mundo que a esperasse. E quando a gente não tem para onde ir, a gente aprende a ficar onde é possível, mesmo quando o possível dói. Ela tinha a própria história. E carregava essa história no corpo como quem carrega uma cicatriz coberta de roupa. Aparecida tinha nascido numa cidade pequena, a última de 4 filhos de um pedreiro alcoólatra e uma lavadeira que morreu jovem de tanto trabalhar. Cresceu passando roupa para fora, limpando casa de família rica, ouvindo das patroas que ela devia agradecer por ter emprego. Nunca terminou a escola, nunca teve um vestido novo, nunca ouviu alguém dizer que ela era bonita, até que um homem disse: "O nome dele não importa, o que importa é o que ele fez." Disse que a amava. Disse que iam morar juntos. Disse que a vida ia ser diferente. Ela acreditou porque precisava acreditar, porque quando a gente vive a vida inteira sem ouvir uma coisa boa, a primeira palavra bonita que aparece vira evangelho. Quando engravidou, ele sumiu. Não aos poucos, como quem se afasta devagar, de uma vez, como quem nunca existiu. Ela procurou, mandou recado, esperou, nada. O homem desapareceu com a mesma facilidade com que tinha aparecido, e a Aparecida ficou sozinha com uma barriga crescendo, sem trabalho, sem casa, sem família. Os irmãos não quiseram ajudar. Disseram que a culpa era dela, que ela tinha ido atrás de um homem errado, que agora tinha que se virar. E ela se virou, do jeito que podia. Dormiu em abrigo, trabalhou em cozinha de restaurante até o 8º mês, teve a filha numa maternidade pública onde gritou sozinha porque não tinha ninguém para segurar sua mão. E depois continuou, porque mãe não tem o direito de parar. Nos primeiros meses, com Lia nos braços, a Aparecida dormiu em bancos de rodoviária, em quartos de pensão que cobravam por hora, na casa de uma senhora evangélica que a acolheu por 3 semanas e depois pediu que saísse porque os vizinhos estavam falando. Os vizinhos sempre estavam falando. O mundo é cheio de bocas que falam e de portas que se fecham, e a Aparecida conhecia cada uma delas. Trabalhou numa padaria,
acordando às 3 da manhã para sovar massa enquanto Lia dormia num caixote forrado de cobertores nos fundos do estabelecimento. O dono da padaria era um homem gordo, de mãos farinhosas, que pagava pouco e reclamava muito. E quando descobriu que ela amamentava nos intervalos, disse que não podia ter criança ali e mandou embora. Trabalhou numa lavanderia, numa casa de família, num restaurante à beira de estrada onde os caminhoneiros olhavam para ela de um jeito que fazia o estômago revirar de nojo. Saiu de cada lugar antes que o olhar virasse mão, antes que a sugestão virasse ação, porque Aparecida tinha pouco, mas tinha algo que ninguém conseguiu tirar: a percepção de quando a situação ia virar e a coragem de sair antes que virasse. Houve uma noite, numa cidade cujo nome ela preferia não lembrar, em que ficou sentada num ponto de ônibus vazio, às 2 da manhã, com Lia adormecida no colo e nenhum lugar para ir. A última patroa tinha dito que não queria mais empregada com filho de colo, e o quarto que alugava tinha que ser devolvido até o fim da semana. Aparecida olhou para a rua vazia, para as luzes do poste que zumbiam como insetos cansados, e pensou pela primeira vez em desistir, não de viver, de tentar. Porque tentar doía mais do que simplesmente existir. Tentar era acreditar que amanhã podia ser diferente, e quando amanhã chegava igual, a queda era mais funda. Mas Lia se mexeu no colo dela, fez aquele barulhinho de bebê que sonha, aquele murmúrio mole que parece uma pergunta sem palavras, e Aparecida olhou para na filha e disse em voz alta, para ninguém: "Eu vou achar um lugar pra gente, eu prometo." E continuou andando. Andou de cidade em cidade, fazendo faxina, cuidando de idoso, lavando roupa, carregando a filha no colo e a vergonha nas costas. Até que alguém, numa vendinha de beira de estrada, comentou que tinha um fazendeiro viúvo que vivia sozinho com 2 meninos e que a fazenda estava caindo aos pedaços. E ela caminhou até lá. Não por coragem, por falta de opção, que às vezes é a mesma coisa. Na fazenda, as semanas viraram meses, e os meses foram desenhando uma rotina que não era bonita, mas era real. Aparecida cuidava de tudo, da casa, dos meninos, da comida, do quintal. Consertou a cerca do galinheiro com o arame que achou jogado. Plantou uma horta pequena nos fundos. Ensinou Lucas a amarrar o sapato. Ajudou Davi com a lição de casa, mesmo que sua própria letra fosse torta e cheia de erros. E Lia crescia. Crescia do jeito que crianças crescem em lugares simples, no chão, na terra, no sol. Andava atrás das galinhas com os bracinhos abertos, ria de qualquer coisa, dormia onde o sono pegava. Lucas se apegou a ela como se fosse uma irmã que ele não sabia que precisava. Brincavam juntos no terreiro, faziam castelos de barro, dividiam um pedaço de pão com manteiga. E Davi, mesmo fingindo que não se importava, às vezes sentava perto deles e ficava olhando, com aquele olhar de criança que quer participar, mas tem medo de se machucar de novo. Teodoro via tudo. Via e não dizia nada, porque dizer seria reconhecer, e reconhecer seria sentir. E sentir era a coisa que ele mais temia no mundo. Mas havia momentos em que ele não conseguia evitar, como na noite em que Lucas acordou com febre alta, tremendo debaixo do cobertor, e Aparecida ficou a noite inteira ao lado da cama dele, trocando panos úmidos na testa, cantando baixo uma canção que não tinha letra, só melodia, repetida e suave como o barulho de rio. Teodoro ficou parado na porta do quarto, assistindo, e sentiu algo que não sentia há 2 anos. Sentiu que não estava sozinho. E isso o assustou mais do que a solidão. No dia seguinte, ele foi mais duro do que nunca. Falou pouco, trabalhou demais, recusou o jantar que ela preparou. Aparecida não reagiu, apenas recolheu o prato, cobriu a panela e foi para o quarto. E naquela noite, pela primeira vez desde que tinha chegado, ela chorou. Não por Teodoro, por ela mesma, por tudo que tinha aguentado, por todas as portas que tinham se fechado, por todas as vezes que tinha sido invisível, por todas as vezes que tinha dado o melhor de si e recebido em troca o silêncio, o desprezo ou o abandono. Lia dormia ao lado dela, pequena e quente como uma promessa. E Aparecida enxugou os olhos com as costas da mão e disse para si mesma baixinho: "Amanhã eu levanto de novo." E levantou. A cidade começou a falar, como cidades pequenas sempre fazem quando alguém se atreve a viver de um jeito que não cabe no julgamento alheio. Dona Gertrudes foi a primeira. Espalhou que Teodoro tinha colocado uma mulher dentro de casa, que ela devia ser dessas que aparecem, que uma moça decente não ia bater na porta de um homem viúvo oferecendo serviço. As palavras corriam de boca em boca, ganhando veneno em cada repetição, até que chegaram à escola dos meninos. Davi voltou para casa num dia com o olho vermelho e o punho fechado. Não disse nada no jantar. Não quis comer. Quando Aparecida perguntou se estava tudo bem, ele respondeu com raiva: "Por que você está aqui? Você não é minha mãe." A frase atingiu Aparecida no peito como um tapa. Ela ficou em pé na cozinha, com o prato na mão, respirando devagar. Não respondeu. Não chorou.
Apenas disse, com uma voz tão mansa que quase não se ouvia: "Eu sei que não sou, e não estou tentando ser." Davi olhou para ela por um segundo, e naquele segundo, algo se partiu e algo se abriu ao mesmo tempo. Ele saiu correndo para o quarto e Aparecida ficou ali, de pé, com o coração acelerado e a calma no rosto, como quem já foi atingida tantas vezes que aprendeu a sangrar por dentro sem deixar cair uma gota. Teodoro ouviu tudo da varanda. Ouviu a frase do filho, ouviu a resposta dela, e sentiu vergonha, não de Davi, que era criança e repetia o que ouvia, mas de si mesmo, porque ele também nunca tinha dito para a Aparecida que ela importava, também nunca tinha reconhecido. Também tinha tratado ela como alguém que estava ali por acaso, como se sua presença fosse um favor e não uma graça. No domingo seguinte, Dona Gertrudes apareceu na fazenda com a desculpa de trazer um bolo, mas o bolo era pretexto. Ela queria ver com os próprios olhos, queria confirmar o que andava dizendo. Encontrou Aparecida no quintal, estendendo roupa no varal com Lia brincando no chão ao lado. "Então é você", disse Gertrudes com um sorriso que não era sorriso. "A moça que se mudou para cá." "Sou sim, senhora." Gertrudes olhou para Lia, depois para a roupa no varal, depois para a horta nos fundos, e balançou a cabeça. "Cuidado, menina. Viúvo com filho é problema. Ainda mais um desse naipe que não fala, não ri, não agradece." Aparecida continuou estendendo a roupa. "Ele não precisa agradecer. Ele precisa de ajuda." Gertrudes franziu os lábios, sem esperar aquela resposta. Estava acostumada com gente que se encolhe, que pede desculpa, que se explica. Aparecida não fez nada disso. Continuou no varal, com as mãos firmes e o olhar reto, e Gertrudes foi embora sem conseguir o que tinha ido buscar. Mas a fofoca não parou. Piorou. Na cidade já diziam que Aparecida era uma aproveitadora, que estava de olho na fazenda, que tinha armado tudo para se instalar ali. E Teodoro ouvia. Ouvia dos outros fazendeiros na cooperativa, ouvia nas entrelinhas do vendeiro da esquina, ouvia nos olhares de pena e desaprovação que recaíam sobre ele como chuva fina e constante. E em vez de defender Aparecida, se calou. Porque defender seria admitir que ela era importante. E admitir isso era um passo que ele não estava pronto para dar. Aparecida sabia. Sabia que a cidade falava, sabia que Teodoro ouvia e não dizia nada. E aquilo doía de um jeito particular, porque não era só desprezo. Era a solidão de ser defendida por ninguém. De existir num espaço onde sua presença era necessária, mas sua dignidade era opcional. Ela pensou em ir embora, mais de uma vez. Pensou em pegar Lia nos braços, a sacola no ombro e seguir pela mesma estrada por onde tinha chegado. Mas para onde? O mundo era grande, mas não sobrava nenhum canto para ela. E os meninos, aqueles 2 meninos que estavam começando a rir de novo, precisavam de alguém, mesmo que esse alguém fosse invisível. Então ficou. Ficou e continuou fazendo o que sempre fez, o trabalho invisível de quem segura o mundo sem que ninguém perceba. Chegou o inverno e com ele o frio que entra pelas frestas da casa velha e morde os ossos de quem não tem cobertor suficiente. A Aparecida costurou retalhos para fazer colchas para os meninos. Forrou o chão do quarto de Lia com papelão e pano grosso. Fez sopa grossa todo dia, daquelas que aquecem de dentro com batata, mandioca, osso de boi e o cheiro que se espalha pela casa. E diz, sem palavras, que alguém se importa. E foi nesse inverno que Davi adoeceu. Não foi febre comum, foi pneumonia. O menino começou a tossir numa sexta-feira e na segunda já não conseguia respirar direito. Teodoro entrou em pânico de um jeito silencioso, daquele que não grita, mas treme por dentro. Pegou o menino nos braços e levou para o hospital da cidade, que ficava a 40 minutos de estrada ruim. Aparecida ficou em casa com Lucas e Lia, mas não ficou parada. Preparou chá, separou roupa limpa para o menino, colocou água quente no termo, fez sanduíches para Teodoro. E quando ele ligou do hospital dizendo que Davi ia precisar ficar internado, ela disse apenas: "Eu cuido de tudo aqui, vai ficar tudo bem." Nos dias que se seguiram, Aparecida manteve a fazenda de pé sozinha. Acordava antes das 4 para ordenhar as 2 vacas que Teodoro tinha. Alimentava o gado, soltava as galinhas, verificava a cerca do pasto de cima que estava com um mourão frouxo. Tudo isso com Lucas atrás dela como uma sombra pequena e silenciosa. E Lia amarrada nas costas com um pano do jeito que sua mãe fazia quando ela era criança. Lucas sentia falta do irmão e do pai. À noite não queria dormir. Ficava acordado na cama, olhando para o teto, e Aparecida sentava ao lado dele e contava histórias que inventava na hora. Histórias de animais do mato que faziam coisas de gente, de sapos que cantavam serestas e de jaguatiricas que tinham medo de escuro. Lucas ouvia com os olhos grandes e ia fechando devagar, e quando finalmente dormia, Aparecida sentia nos braços o peso do dia inteiro, e ia para o próprio quarto com os pés doendo e as costas travadas, mas com a certeza de que tinha feito o que precisava ser feito. Na quarta-feira, choveu forte.
O tipo de chuva que transforma a estrada de terra em rio e faz o gado se amontoar debaixo das árvores, com aquele olhar bovino de resignação. Aparecida viu que a água estava entrando pelo telhado do galinheiro e saiu correndo debaixo da chuva com um pedaço de lona que achou no galpão. Subiu no telhado, coisa que nunca tinha feito na vida, e pregou a lona com pregos tortos e um martelo pesado demais para as mãos dela. Desceu encharcada, tremendo de frio, com um corte na palma da mão que sangrava misturado com água de chuva. Limpou o corte com álcool sem fazer careta. Enfaixou com um pedaço de pano limpo e foi preparar o jantar. Quando Teodoro ligou naquela noite para dar notícias, ela disse que estava tudo bem. Não mencionou a chuva, nem o telhado, nem o corte na mão, porque contar seria preocupá-lo e ele já tinha preocupação demais. Teodoro desligou o telefone e ficou parado no corredor do hospital, com o celular na mão e um nó na garganta que não era só de preocupação com o filho. Era outra coisa. Era a percepção, tardia e inevitável, de que aquela mulher que ele nunca agradeceu, que ele nunca olhou nos olhos com gentileza, que ele tratava como empregada e nem como empregada tratava direito. Era a única pessoa no mundo que se importava com ele e com os filhos dele. Davi ficou 5 dias no hospital. Teodoro dormiu na cadeira ao lado da cama, sem comer direito, sem trocar de roupa, com o medo constante de quem já perdeu alguém e sabe que a vida não pede permissão para tirar de novo. Quando voltou para casa com Davi nos braços, magro, pálido, mas respirando, encontrou a casa arrumada, a comida pronta, os cobertores estendidos no sol e Aparecida na porta, segurando Lucas pela mão e Lia no colo, olhando para eles com olhos que não pediam nada. Apenas esperavam. Teodoro desceu da caminhonete com o filho, entrou na casa, deitou Davi na cama e cobriu-o com cuidado. E quando voltou para a cozinha, encontrou Aparecida aquecendo sopa para ele. Ela colocou o prato na mesa sem dizer nada. Ele sentou, olhou para a sopa, olhou para ela e disse com a voz rouca e quebrada, como quem fala pela primeira vez em anos: "Obrigado." Era só uma palavra, uma única palavra. Mas Aparecida sentiu como se alguém tivesse finalmente ligado a luz de um cômodo onde ela vivia no escuro há anos. Ela não sorriu. Apenas assentiu, com os olhos brilhando, e voltou para a pia. Naquela noite, Teodoro ficou acordado, olhando para o teto do quarto, ouvindo os barulhos da casa, o ranger da madeira, o vento nas telhas, a respiração dos meninos no quarto ao lado, e mais longe, o murmúrio baixo de Aparecida cantando para Lia dormir. E ele pensou em Madalena. Pensou no dia em que a conheceu, no casamento simples debaixo do pé de manga, nos filhos nascendo, nas noites felizes, no adeus que veio cedo demais. E pensou que talvez, Madalena não ia querer que ele vivesse assim. Talvez ela ia olhar para ele do lugar onde estava e dizer: "Você precisa viver, Teodoro. Você precisa deixar alguém entrar." Mas ele não sabia como. Tinha esquecido. A dor tinha apagado o caminho de volta. E ele estava perdido no escuro de si mesmo, tateando paredes que não tinham portas. Passou mais um mês. Davi se recuperou. E algo nele mudou. Não de uma vez, mas devagar, como semente que brota sem pressa. Ele começou a falar com Aparecida. Não muito. Uma pergunta aqui, um obrigado ali. Mas era mais do que antes. E uma noite, depois do jantar, ele se sentou na mesa enquanto ela lavava a louça e disse: "Cida, você pode me ajudar com a lição de matemática?" Ela virou-se devagar, com as mãos molhadas e o rosto surpreso. "Posso, mas eu não sou muito boa com número." "Tudo bem", disse Davi, abrindo o caderno. "A gente aprende junto." E ficaram ali, os dois, debruçados sobre o caderno, com a cabeça quase encostada, tentando resolver conta de dividir, enquanto Lia dormia no colo de Lucas no sofá velho da sala. Teodoro entrou pela porta da cozinha sujo de terra e parou ao ver a cena. Não disse nada. Mas ficou olhando por um tempo, parado como uma estátua, como se estivesse vendo algo que não existia mais e agora estava ali de novo. Uma família. Ele tirou as botas na porta, lavou as mãos no tanque e se sentou na ponta da mesa, em silêncio perto deles. Aparecida olhou de canto, não disse nada, mas sentiu. Sentiu que aquele homem, duro como tronco de aroeira, estava começando a rachar e que daquelas rachaduras alguma coisa nova podia nascer. A primavera chegou e com ela a vida fez o que sempre faz. Empurrou as coisas para frente, quisessem elas ou não. A fazenda estava melhor. Não por milagre, por trabalho. Aparecida tinha ajudado a organizar as contas mesmo sem saber ler direito. Ela separava as notas por tamanho e cor, e Teodoro fazia o resto. Juntos, sem perceber, tinham criado um sistema, um jeito de funcionar que não precisava de palavras, só de presença. Mas a cidade não perdoa quem é feliz sem pedir licença. E foi Berenice, a cunhada, que trouxe a tempestade. Ela apareceu numa tarde de domingo sem avisar,
dirigindo um carro emprestado e trazendo no rosto aquela expressão de quem vem salvar alguém que não pediu salvação. Entrou na fazenda como se ainda fosse dona do lugar, olhou ao redor com olhos de inspeção e, quando viu Aparecida na cozinha, parou. Quem é essa? Teodoro, que estava na sala, levantou devagar. É a Aparecida, ela ajuda aqui na casa. Ajuda? Berenice repetiu a palavra como se fosse veneno. É isso que estão chamando agora? Berenice. Não me venha com Berenice. Minha irmã morreu faz 2 anos e você já pôs outra dentro de casa? Com os filhos dela aqui? Teodoro sentiu o sangue subir, mas se conteve. Sempre se continha. Ela cuida dos meninos? Cuida da casa? Não é o que você está pensando? Eu não estou pensando nada. Eu estou vendo. E o que eu estou vendo é uma estranha morando na casa da minha irmã, cuidando dos filhos da minha irmã, usando as coisas da minha irmã. A Aparecida apareceu na porta da cozinha. Estava de avental, com farinha nas mãos, e olhou para Berenice com aquela calma que quem sofreu muito aprende a usar como escudo. Eu não estou usando nada da sua irmã, disse Aparecida com a voz firme. Eu trouxe minha roupa, minha filha e meu trabalho, mais nada. Berenice olhou para ela com desprezo. E quem é você para falar comigo? Você não é nada aqui. Não é esposa, não é parente, não é ninguém. O silêncio que se seguiu foi do tipo que precede tempestade. Teodoro abriu a boca para falar, mas Aparecida foi mais rápida. A senhora tem razão. Eu não sou ninguém. A voz dela não tremeu. Mas nesses meses eu fui quem levantou de madrugada para fazer café para os seus sobrinhos. Fui quem lavou a roupa deles, quem ajudou com a lição, quem ficou acordada a noite inteira quando o Davi estava doente. Fui quem plantou comida para eles não passarem fome, e fui quem ficou quando todo mundo foi embora. Ela olhou para Berenice com os olhos secos e a dignidade intacta. Inclusive a senhora. Berenice ficou vermelha. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. E depois fez a única coisa que pessoas assim fazem quando não têm argumento. Virou-se para Teodoro e disse: Você vai ter que escolher. Ou essa mulher sai, ou eu nunca mais piso aqui. Teodoro olhou para a cunhada. Olhou para a Aparecida. E pela primeira vez em muito tempo, não ficou em silêncio. Então não pise. Berenice arregalou os olhos. Esperou que ele voltasse atrás. Ele não voltou. Ela pegou a bolsa, saiu pela porta e bateu o portão do carro com força suficiente para espantar as galinhas. E foi embora. Aparecida ficou parada na porta da cozinha com as mãos ainda cheias de farinha, o coração batendo tão forte que ela podia sentir nas têmporas. Não estava acostumada a ser defendida. Não estava acostumada a alguém escolher ficar do lado dela. A vida inteira ela tinha sido a que sobrava, a que ninguém queria, a que se mandavam embora sem pensar 2 vezes. Teodoro não olhou para ela. Voltou para o sofá, sentou e ficou olhando para a parede. Mas havia algo diferente nos ombros dele. Algo que antes estava tenso e agora parecia solto, como se tivesse tirado um peso que carregava sem perceber. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, os 2 ficaram na varanda de novo. Aparecida sentada no degrau. Teodoro em pé, encostado no pilar. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava o pasto com uma luz prateada que fazia tudo parecer mais bonito do que era. Você não precisava ter feito aquilo, disse Aparecida baixo. Precisava sim. Por quê? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu lenta, como se cada palavra custasse esforço. Porque ela estava errada. E eu estava errado antes dela. Antes dela, eu era o que estava errado. Aparecida olhou para ele. Errado como? Em não ver você. Ele encarou o chão. Você está aqui faz meses. Cuida de tudo. Cuida de mim, mesmo que eu nunca tenha pedido. E eu nunca disse que isso importa. Não precisa dizer. Precisa. Ele levantou os olhos e pela primeira vez olhou para ela de verdade. Não como olhava para a empregada. Não como olhava para uma estranha. Olhou como olha quem finalmente vê alguém que sempre esteve ali. Precisa sim. Porque eu passei 2 anos achando que não merecia mais nada. Que tinha acabado. Que o que tinha de bom na minha vida tinha ido embora com ela. E aí você apareceu naquela estrada, com uma filha no colo e uma sacola no ombro, e pediu para ficar. E eu não te tratei como devia. Eu não te tratei como gente. Você me deu um teto. Teto não é tudo. Para quem não tem nada, é muito. Ele balançou a cabeça. Você merece mais do que um teto, Aparecida. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela inteiro. Não Cida, como os meninos chamavam. Não a moça, como se referia a ela quando falava com os vizinhos. Aparecida. E o nome, dito naquela voz grave e rouca, soou como algo que ela nunca tinha ouvido antes. Reconhecimento. Ela sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas olhou para a lua e disse: O senhor também merece mais do que solidão. Ele não respondeu, mas ficou ali. Ficou até o sereno molhar os ombros.
E naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, dormiu sem sonhar com caixão. A mudança não veio de uma vez. Veio devagar, como tudo que é verdadeiro. Teodoro começou a falar mais. Não muito. Ele nunca seria um homem de muitas palavras, mas passou a cumprimentar a Aparecida de manhã, passou a elogiar a comida, passou a perguntar como tinha sido o dia. Coisas pequenas. Coisas que parecem nada para quem sempre teve, mas que significam o mundo para quem nunca teve. Aparecida, por sua vez, começou a se permitir existir naquela casa de um jeito diferente. Colocou um quadro que achou no lixo na parede da cozinha, fez cortinas com retalhos, ensinou Lucas a cantar uma música boba que ela cantava quando era criança. E quando Davi pediu para ela assistir ao jogo de futebol com ele na TV velha da sala, ela sentou ao lado dele e torceu pelo time errado, só para ouvir ele reclamar e rir ao mesmo tempo. Houve uma tarde em que Aparecida encontrou, no fundo de um armário que estava organizando, uma caixa de sapatos cheia de fotografias. Fotos de Madalena. Madalena jovem, de vestido florido, rindo para a câmera. Madalena com Teodoro no dia do casamento, os dois debaixo de um pé de manga. Ela de branco simples e ele com cara de quem não acredita na própria sorte. Madalena grávida, com as mãos na barriga e aquele brilho que mulheres grávidas têm, como se carregassem o sol por dentro. Madalena com Davi bebê. Madalena com Lucas no colo. Aparecida olhou cada foto com cuidado, sem ciúme, sem dor, com respeito. Porque aquela mulher nas fotos tinha sido amada de verdade, tinha construído algo de verdade e tinha deixado para trás pessoas que ainda sentiam sua falta todo dia. E Aparecida não queria apagar isso, não queria substituir. Queria apenas existir ao lado, como uma árvore nova que cresce perto de um tronco antigo, sem competir pela sombra. Ela limpou a caixa, organizou as fotos por ordem e colocou 3 delas em porta-retratos que comprou no brechó da cidade, com o pouco dinheiro que tinha guardado de trocos, que Teodoro às vezes deixava na mesa da cozinha. Colocou um porta-retrato na sala, um no quarto dos meninos e um na estante da cozinha. Quando Teodoro viu naquela noite, parou na frente da foto na sala, Madalena sorrindo com o cabelo solto, e ficou parado tanto tempo que Aparecida pensou que tinha feito errado. "Se o senhor não quiser, eu tiro", ela disse da porta. Ele negou com a cabeça sem tirar os olhos da foto. "Não, pode ficar." Fez uma pausa. "Faz tempo que eu não olhava para ela. Guardei as fotos porque doía ver. Mas agora..." Ele não terminou a frase. Apenas passou os dedos pela moldura, devagar, e saiu para a varanda. Mas Aparecida entendeu o que ele não disse. Que agora olhar doía menos. Que a saudade ainda estava ali, mas tinha mudado de forma. Não era mais aquela lâmina afiada que cortava por dentro. Era mais como uma chuva fina que molha, mas não afoga. E que isso, de algum modo, era por causa dela. Lia crescia como mato bom, selvagem e bonita. Já falava algumas palavras, corria pelo terreiro com as galinhas e tinha aprendido a chamar Lucas de Luca e Davi de Dabi. E os dois achavam aquilo a coisa mais engraçada do mundo. E quando ela chamou Teodoro de Theo pela primeira vez, estendendo os bracinhos pedindo colo, o homem ficou parado, olhando para aquela criança que não era sua, que não tinha seu sangue, que não devia nada a ele, e sentiu alguma coisa se romper dentro do peito. Não de dor, de outra coisa, de algo que ele tinha esquecido que existia. Ele pegou Lia no colo, ela encostou a cabeça no ombro dele e ficou quieta, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. E talvez fosse. Aparecida viu de longe da porta da cozinha e encostou a cabeça no batente com os olhos cheios de água e o coração cheio de algo que ela não sabia nomear, porque era a primeira vez que alguém segurava a filha dela com carinho. A primeira vez que Lia tinha algo parecido com um pai. E a primeira vez que Aparecida sentiu que talvez, aquele lugar pudesse ser casa. O verão chegou com força, trazendo chuva grossa e calor úmido que grudava na pele. A fazenda deu trabalho. Cerca caída, bezerro doente, pasto alagado. Teodoro trabalhava de sol a sol. E agora, às vezes, Aparecida ia junto. Não porque ele pedisse, porque ela via que ele precisava, segurava arame enquanto ele martelava. Trazia água para o gado quando o coxo secava, ajudava a puxar bezerro atolado na lama e fazia tudo de chinelo e saía, sem reclamar, com a mesma naturalidade de quem nasce sabendo que a vida é trabalho e trabalho é vida. Houve um dia em que o bezerro mais novo, um bicho marrom de olhos enormes que Lucas tinha batizado de Chocolate, ficou doente. Não comia, não levantava, ficava deitado no pasto com a respiração curta e o focinho quente. Teodoro achou que ia perder o animal. Chamou o veterinário da cidade, que cobrava caro e demorava, e enquanto esperava, ficou ao lado do bezerro com a impotência de quem sabe que nem todo esforço é suficiente. Aparecida chegou com uma bacia de água morna e panos limpos. Sentou ao lado do bezerro, sem pedir licença, e começou a fazer compressas no corpo do animal, falando baixo, com aquela voz que ela usava para acalmar Lia quando chorava à noite.
Teodoro olhou para ela, ajoelhada na lama, com a saia suja e o rosto suado, cuidando de um bezerro doente como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você não precisa fazer isso, ele disse. Eu sei, ela respondeu sem parar. Mas o Lucas ama esse bezerro. E o Lucas já perdeu coisa demais. Teodoro não disse nada, mas sentiu. Sentiu que aquela mulher entendia coisas que ele nunca tinha conseguido colocar em palavras. Que ela via os meninos não só com os olhos, mas com aquele outro tipo de visão que as mães têm. A visão que percebe a dor antes da dor aparecer, que sente a falta antes da falta se formar. O bezerro melhorou. O veterinário chegou, deu uma injeção e disse que as compressas provavelmente tinham ajudado a baixar a febre. Lucas, quando soube, abraçou o bezerro pelo pescoço e depois foi correndo abraçar Aparecida. E ela riu daquele riso baixo que ela tinha, aquele riso que parecia estar sempre pedindo desculpa por existir. Porque o amor, quando é verdadeiro, não pertence a ninguém. Pertence ao lugar, pertence às paredes, pertence ao chão que foi pisado por pés descalços e ao teto que ouviu risadas de criança. E quando alguém vai embora, o amor não vai junto, fica, esperando, até que alguém novo tenha a coragem de colher. Os vizinhos pararam de falar, não porque tivessem mudado de opinião, porque a realidade era mais teimosa do que a fofoca. A fazenda de Teodoro estava visivelmente melhor. O gado engordava, a casa estava pintada, os meninos iam bem na escola, e aquele homem que há 2 anos parecia um fantasma de si mesmo agora caminhava com os ombros retos e a cabeça erguida. E a Aparecida estava diferente também, não mais magra, não mais curvada. Tinha cor no rosto, carne nos braços e um jeito de andar que era diferente. Não era orgulho, era firmeza. A firmeza de quem finalmente pisa em chão que não se move. Mas o coração humano é complicado. E o de Teodoro mais ainda, porque ele sentia. Sentia algo crescendo dentro dele que ia muito além de gratidão. Algo que ele reconhecia do passado, mas que agora era diferente. Mais maduro, mais calmo, mais consciente. Ele olhava para a Aparecida e via coisas que antes não via. O jeito que ela mordia o lábio quando estava concentrada. O jeito que ela cantarolava enquanto cozinhava. O jeito que ela olhava para os meninos com uma ternura que não se aprende, se nasce com ela. E ele tinha medo. Medo de que sentir isso fosse uma traição a Madalena. Medo de que a Aparecida não sentisse o mesmo. Medo de que, se ele abrisse a boca, tudo desmoronasse. Porque a vida dele já tinha desmoronado uma vez. E ele não sabia se aguentava outra. A Aparecida também sentia. Mas o medo dela era outro. Medo de confundir bondade com amor, medo de criar expectativa, medo de acreditar em algo bonito e ser abandonada de novo, porque todas as vezes que ela acreditou, o mundo tirou o chão. E ela não podia se dar ao luxo de cair mais uma vez, não com Lia nos braços. E assim, os dois viviam, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, dividindo o mesmo teto, a mesma mesa, a mesma rotina, mas separados por um silêncio que era feito de medo disfarçado de prudência, até que a vida decidiu por eles. Foi numa noite de dezembro, véspera de Natal. A Aparecida tinha preparado uma ceia simples, arroz com passas, frango assado, farofa com ovos, bolo de fubá, nada grandioso. Mas era mais do que aquela casa tinha visto nos últimos 2 natais, que Teodoro tinha passado sozinho com os meninos, comendo pão com mortadela e fingindo que não era feriado. Os meninos estavam animados. Lucas corria pela casa perguntando se Papai Noel ia vir, e Davi, mesmo sabendo a verdade, fingia que sim para não estragar a alegria do irmão. Lia, com um vestidinho que a Aparecida tinha costurado de um retalho branco, batia palmas sem motivo, contagiada pela energia alheia. A Aparecida arrumou a mesa com cuidado, pôs um pano limpo, pratos que tinham combinado um dia, copos diferentes que pareciam iguais sob a luz amarelada da lâmpada. E no centro, um galho de pinheiro que ela tinha cortado no mato e enfeitado com laços de barbante. Quando Teodoro viu a mesa, parou na porta. Não disse nada, mas seus olhos percorreram cada detalhe. Os pratos, os copos, o galho enfeitado, as crianças sentadas esperando e a Aparecida de pé ao lado da mesa, com o avental ainda amarrado e um sorriso tímido que ela oferecia como quem oferece a última coisa que tem. Feliz Natal, ela disse. Ele engoliu seco. Feliz Natal. Sentaram, comeram. As crianças falaram alto, riram, derrubaram suco, brigaram pelo pedaço maior de frango. Era barulho, era bagunça, era vida. E em algum momento no meio daquela ceia simples, debaixo daquela luz fraca, com cheiro de frango assado e som de criança rindo, Teodoro olhou para a Aparecida e ela olhou para ele. E naquele olhar havia tudo que eles nunca tinham dito. Todo o medo, toda a gratidão, toda a solidão, toda a esperança. Lucas, sem perceber o que acontecia entre os adultos, puxou a manga de Aparecida e disse: Cida, ano que vem o Papai Noel traz presente?
Ela olhou para ele e alisou o cabelo do menino com a mão. Traz sim, como você sabe. Porque a gente vai pedir bem forte. Mas eu já pedi um monte de coisa e nunca veio nada. Aparecida olhou para Lucas com aquele jeito que ela tinha de transformar qualquer momento em algo importante sem fazer esforço. Às vezes o Papai Noel demora, às vezes ele manda a coisa errada, e às vezes... Ela fez uma pausa, olhando de canto para Teodoro. Às vezes o presente chega a pé, numa tarde de sexta-feira, e a gente nem percebe que é presente. Lucas não entendeu. Crianças de 5 anos não entendem metáforas, mas Teodoro entendeu. E sentiu o coração bater de um jeito que não batia fazia tempo. Não acelerado, não desesperado, mas forte. Forte como bate o coração de quem está vivo e finalmente percebe que está vivo. Nenhum dos dois sorriu. Nenhum dos dois desviou. Ficaram ali, presos naquele olhar, por um segundo que durou mais do que qualquer segundo deveria durar. Depois do jantar, quando as crianças dormiram no sofá num monte de braços e pernas entrelaçados, Lucas, abraçado a Lia, Davi esticado com um braço caído para fora, Teodoro e Aparecida ficaram na cozinha, lavando louça lado a lado. Ela lavava, ele secava. Não falavam, mas estavam perto. Mais perto do que nunca. Os cotovelos quase se encostando, o vapor da água quente subindo entre eles como uma cortina fina. E então a mão dele encostou na mão dela. Não de propósito. Ou talvez sim. Ele pegou um prato e os dedos se encontraram na borda molhada. E nenhum dos dois afastou. Aparecida parou de lavar. Ficou com as mãos na água, sentindo o toque dele como se fosse a primeira vez que alguém a tocava. E de certo modo, era. Porque nenhum toque antes tinha sido assim. Suave, sem pressa, sem intenção escondida. Só presença. Teodoro olhou para ela. Aparecida! Sim. Eu não sei fazer isso direito. Eu perdi a prática de sentir. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Ela esperou com o coração na garganta. Eu não quero que você vá embora. Não por causa da comida, nem da casa, nem dos meninos. Ele fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem que não tinha há anos. Por causa de você. Eu não quero que você vá porque eu preciso de você. Não como ajudante, como... Ele não conseguiu terminar. A palavra ficou presa, grande demais para a garganta de um homem que passou 2 anos em silêncio. Aparecida tirou as mãos da água, secou-as no avental, e fez algo que nenhum dos dois esperava. Pegou a mão dele e colocou contra o próprio rosto, encostando a palma áspera e calejada na bochecha molhada de lágrima. Eu sei, ela disse. Eu também. Ele ficou parado, sentindo a pele dela contra a sua mão, sentindo o calor, sentindo a lágrima, sentindo tudo que tinha se recusado a sentir por medo de que sentir fosse o mesmo que perder. Mas não era. Sentir era o mesmo que encontrar. Não se beijaram naquela noite. Não precisavam. O que aconteceu foi maior do que um beijo. Foi um pacto silencioso, feito de mãos encostadas e olhos abertos, de 2 pessoas que tinham sido quebradas pelo mundo e que agora, juntas, estavam inteiras. Não perfeitas. Inteiras. O ano novo chegou e Teodoro fez algo que ninguém esperava. Levou a Aparecida e as 3 crianças para a missa na cidade. Entraram juntos pela porta da igreja. Ele de camisa limpa, ela de vestido simples, Lia no colo, Davi e Lucas de mãos dadas. As pessoas olharam. Algumas com surpresa, outras com desaprovação. Dona Gertrudes quase engasgou com a hóstia. Mas Teodoro andou de cabeça erguida, e quando o padre pediu que todos dessem as mãos para essa oração, ele estendeu a dele para a Aparecida. E ela segurou, na frente de todo mundo, sem vergonha, sem medo, com a naturalidade de quem sabe que o que é verdadeiro não precisa de permissão. Depois da missa, o velho seu Ernesto, que era vizinho de fazenda e um dos poucos que nunca tinha falado mal, se aproximou de Teodoro e disse, com a voz mansa de quem já viu muita vida passar: Sua Madalena ia ficar feliz, Teodoro. Ela nunca ia querer te ver sozinho. Teodoro sentiu um nó na garganta. Apertou a mão do velho e disse apenas: Obrigado, seu Ernesto. E naquele obrigado havia mais do que gratidão por uma frase. Havia a permissão que ele precisava. A permissão para seguir em frente. Os meses seguintes foram os mais bonitos que aquela fazenda já tinha visto. Não porque tudo fosse fácil. Ainda chovia forte, o gado ainda dava trabalho, o dinheiro ainda era curto, mas havia algo diferente no ar. Algo que mudava a cor de tudo sem mudar nada de lugar. Teodoro começou a consertar a casa. Não os remendos de sempre. Consertos de verdade. Trocou o telhado do quarto dos fundos, pintou as paredes, fez uma janela nova para o quarto de Aparecida e Lia. E quando terminou, ficou parado olhando a janela aberta, com a cortina de retalho balançando no vento, e sentiu uma coisa que não sentia fazia tempo. Orgulho. Não por si mesmo.
pelo que estavam construindo juntos. Aparecida plantou um jardim na frente da casa. Margaridas, cravos, jasmim, flores que não davam dinheiro nem serviam para nada, a não ser para lembrar que a beleza existe mesmo onde ninguém espera. E todo dia, quando Teodoro voltava do pasto, via as flores e via Aparecida regando-as, e pensava que aquela mulher tinha o dom de fazer brotar vida em qualquer chão, inclusive no dele. Davi começou a chamar Aparecida de Cida, com uma naturalidade que ninguém percebeu quando começou. Era como se sempre tivesse sido assim, e um dia, voltando da escola, trouxe um desenho que tinha feito na aula de artes. Eram 5 bonecos de palito debaixo de uma casa com telhado vermelho. Embaixo, em letras tortas, estava escrito Minha Família. E os 5 bonecos tinham nomes: Pai, Cida, Davi, Lucas, Lia. Aparecida segurou aquele papel como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Porque era. Era a prova de que ela existia, de que era vista, de que pertencia a algum lugar. Depois de uma vida inteira sendo ninguém, um menino de 8 anos tinha desenhado ela dentro de uma família. E aquilo valia mais do que qualquer palavra que qualquer adulto pudesse dizer. Ela pendurou o desenho na parede da cozinha, ao lado do quadro que tinha achado no lixo. E toda vez que olhava para ele, sentia que valia a pena. Tudo. Toda a estrada. Toda a fome. Toda a solidão. Todo o desprezo. Tudo tinha valido a pena para chegar ali. No fim de tarde de março, quando o sol estava baixo e dourado e o mundo parecia pintado a óleo, Teodoro chamou Aparecida para a varanda. Ela veio, secando as mãos no pano de prato, e sentou ao lado dele no banco que ele tinha consertado na semana anterior. As crianças brincavam no terreiro. Lucas perseguia Lia, que ria daquele riso agudo de criança que parece feito de cristal. Davi estava sentado debaixo da mangueira, lendo um livro que a professora tinha emprestado. Teodoro ficou um tempo em silêncio, olhando para os 3. Depois olhou para a Aparecida. Eu quero te pedir uma coisa, disse ele. O quê? Eu sei que eu fui duro com você. Sei que você chegou aqui sem nada e eu não dei quase nada em troca. Sei que você aguentou coisa que não devia ter aguentado. Fofoca, desprezo, silêncio. Meu silêncio, que era o pior de todos. Aparecida ouviu sem interromper. Tinha aprendido que Teodoro falava no tempo dele e que interromper era como fechar uma porta que ele tinha demorado uma vida para abrir. Eu não sou bom com palavras. Nunca fui. Mas eu sei o que sinto. E o que eu sinto é que essa casa é sua, que esses meninos são seus, tanto quanto são meus, que a Lia é minha filha, tanto quanto é sua. Ele respirou fundo. E que eu quero ficar do seu lado, não porque eu preciso de ajuda, porque eu quero você. Você, Aparecida, toda você. Ela olhou para ele com olhos que transbordavam, mas não de tristeza, de outra coisa, de algo que ela tinha desistido de procurar e que tinha vindo até ela por uma estrada de terra, disfarçado de fazenda velha e homem calado. Eu sempre quis ficar, ela disse, desde o primeiro dia. Eu disse que cuidava de vocês, mas a verdade é que vocês cuidaram de mim. Vocês me deram um lugar, me deram um nome, me deram uma razão para levantar de manhã que não fosse só sobreviver. Teodoro estendeu a mão. Aparecida segurou. E ficaram ali, de mãos dadas, na varanda da casa que agora era dos 2. Olhando as crianças brincarem no terreiro enquanto o sol descia devagar e pintava o céu de cores que não têm nome em nenhuma língua. Não houve pedido de casamento com anel e joelho no chão. Não houve festa. Não houve convite. Houve, no sábado seguinte, uma ida ao cartório da cidade, onde Teodoro e Aparecida assinaram papéis diante de um juiz de paz que espirrava de alergia e uma secretária que mal olhou para eles. As crianças estavam presentes. Davi de camisa social emprestada, Lucas de sapato apertado, Lia de laço no cabelo. E seu Ernesto, que tinha sido convidado como testemunha, chorou mais do que todos juntos. Na saída, Teodoro comprou sorvete para as crianças e um ramalhete de margaridas para a Aparecida. Não porque fosse romântico, porque eram as flores que ela tinha plantado no jardim. As flores que lembravam que coisas bonitas nascem de qualquer chão, desde que alguém cuide. Naquela noite, de volta à fazenda, as crianças dormiram cedo, exaustas de sorvete e excitação. Teodoro e Aparecida ficaram na varanda, como sempre. O banco para 2, o céu cheio de estrelas. O silêncio do campo, que não é silêncio, é uma conversa que só quem escuta com o coração inteiro consegue ouvir. Eu nunca pensei que ia ter isso, disse Aparecida com a cabeça encostada no ombro dele. Ter o quê? Alguém, um lugar, uma mesa com comida e gente ao redor, um quintal, flores. Ele passou o braço ao redor dela. Eu também não. Madalena ia gostar de mim? A pergunta veio suave, sem medo, com a curiosidade sincera de quem quer conhecer alguém que já foi embora. Teodoro pensou. Pensou de verdade, com o cuidado que a pergunta merecia. E depois disse, ia gostar muito.
porque você tem a mesma coisa que ela tinha. O quê? Um jeito de cuidar que não faz barulho, que não cobra, que não espera nada, só cuida, e quando a gente percebe, já mudou tudo. Aparecida fechou os olhos, sentiu o peito quente, os olhos úmidos, e aquela sensação rara e preciosa de estar exatamente onde deveria estar. Não porque a vida tivesse planejado assim, mas porque, depois de tanto andar, depois de tantas portas fechadas e chãos que se abriram debaixo dos pés, ela tinha finalmente encontrado um lugar onde podia pousar. E ali ficou. Os anos passaram como passam quando a vida é simples e cheia. Devagar por fora, rápido por dentro. Lucas cresceu e ficou parecido com a mãe, com o mesmo sorriso doce e os mesmos olhos mansos. Davi cresceu sério e forte, como o pai, mas com uma gentileza que era toda dele, toda nova, fruto de uma menina chamada Lia, que lhe ensinou sem saber que amar não é fraqueza. Lia cresceu sabendo que tinha um pai que não era de sangue, mas era de escolha. E quando alguém na escola ou na rua perguntava: quem é seu pai? Ela respondia sem hesitar: Teodoro. Porque pai, ela já sabia, não é quem planta, é quem fica, é quem rega, é quem colhe junto. A fazenda prosperou, não ficou rica. Ficou digna. O gado engordava, a horta dava, o leite vendia, e na mesa nunca mais faltou comida. E na varanda da casa, agora pintada de branco com janelas novas e cortinas de retalho, havia um banco para 2 que virou banco para 5, porque as crianças sempre queriam sentar ali também. Houve um dia em que Davi, já com 11 anos e a seriedade precoce de quem amadureceu rápido, chegou da escola e pediu para conversar com Aparecida a sós. Sentaram debaixo da mangueira, com o sol filtrado pelas folhas fazendo desenhos de luz no chão. Cida, ele disse, olhando para as próprias mãos, eu quero te pedir desculpa. Desculpa por quê, meu filho? A expressão meu filho saiu natural, como se sempre tivesse estado ali, esperando o momento certo. Davi olhou para ela e Aparecida viu que os olhos dele estavam vermelhos. Por aquele dia, quando eu disse que você não era minha mãe. Eu sei que machuquei você. Eu vi no seu rosto. Aparecida sentiu o peito apertar. Você era criança, Davi. As crianças na escola tinham falado coisas, você estava confuso. Eu sei, mas não era verdade. Quer dizer, era verdade que você não é minha mãe de sangue, mas... Ele parou, procurando as palavras com aquele esforço de quem está aprendendo a dizer coisas grandes. Mas mãe é quem fica, né? Mãe é quem acorda de madrugada quando a gente está doente. Mãe é quem ajuda com a lição. Mãe é quem faz sopa grossa no inverno e costura roupa e briga pra gente escovar os dentes. Ele olhou para ela. Você ficou. A Berenice não ficou. As vizinhas não ficaram. Você ficou. Aparecida não conseguiu segurar. As lágrimas desceram e ela não se importou, porque eram lágrimas do tipo bom, do tipo que lava por dentro e deixa tudo mais limpo. Ela puxou Davi para um abraço e ele deixou, mesmo sendo menino e mesmo estando na idade em que meninos acham que abraço é coisa de criança pequena. Ficaram ali debaixo da mangueira, abraçados, enquanto as galinhas ciscavam ao redor, e o mundo, por um instante, parava de girar para respeitar aquele momento. Mais tarde, naquele mesmo ano, Aparecida recebeu uma carta. Uma carta de verdade, em envelope pardo, entregue pelo carteiro que vinha uma vez por semana até a fazenda. Era de um dos irmãos dela, o mais novo, chamado Joaquim. Dizia que tinha soubido onde ela estava, que sentia falta, que se arrependia de não ter ajudado quando ela precisou, que a mãe, antes de morrer, tinha pedido para que eles cuidassem uns dos outros. E ele sabia que tinha falhado. Pedia perdão. Perguntava se podia visitar. Aparecida leu a carta 3 vezes. Na primeira sentiu raiva. Na segunda, sentiu tristeza. Na terceira, sentiu algo que se parecia com compaixão. Esse sentimento difícil que nasce quando a gente entende que as pessoas erram não por maldade, mas por fraqueza, e que a fraqueza é a coisa mais humana que existe. Ela mostrou a carta para Teodoro. Ele leu em silêncio, devolveu e perguntou: O que você quer fazer? Eu não sei. Você não precisa decidir agora. E se eu decidir perdoar? Então eu arrumo o quarto de hóspedes. Ela olhou para ele com um sorriso que era metade riso, metade choro. A gente não tem quarto de hóspedes. Então eu faço um. E fez. Não um quarto propriamente dito, mas arrumou o galpão dos fundos com uma cama velha, colchão novo, lençol limpo e uma janela que dava para o pasto. E quando Joaquim chegou, num sábado de manhã, magro e envergonhado, e parecido demais com Aparecida para que ela pudesse continuar com raiva, ela o recebeu na porta com café quente e olhos secos. Não foi um reencontro de novela. Não houve abraço dramático nem choro em câmera lenta. Houve café na varanda, conversa mansa, silêncios longos que diziam mais do que as palavras. Joaquim conheceu Lia, conheceu os meninos, conheceu Teodoro.
E quando foi embora, 2 dias depois, abraçou a irmã na porteira e disse: "Você construiu uma coisa bonita, Cida." E ela respondeu: "Eu não construí sozinha." Dona Gertrudes mudou de cidade. Berenice nunca mais voltou. E a fofoca, como toda fofoca que não encontra miséria para se alimentar, morreu de fome. E Aparecida? Aparecida continuou sendo o que sempre foi, uma mulher que carregava o mundo nos braços sem fazer barulho, que acordava cedo, fazia café, regava as flores, penteava cabelo de criança, consertava cerca e cozinhava feijão com a mesma mão, que não pedia nada, que não cobrava nada, que dava tudo e achava que era pouco. Mas agora era diferente. Agora ela era vista. Agora ela era amada. Agora ela tinha um nome que alguém dizia com carinho, um lugar na mesa que era só dela, e uma mão que segurava a sua todas as noites na varanda, enquanto o mundo girava e as estrelas ficavam. Num certo entardecer, muitos anos depois, Teodoro e Aparecida estavam sentados naquele mesmo banco. As crianças, já não mais crianças, tinham saído. A casa estava quieta. O sol descia vermelho sobre os morros, e o silêncio era do tipo bom, do tipo que não precisa ser preenchido. Aparecida olhou para o terreiro, para as flores que ainda estavam ali, teimosas e bonitas como ela, e disse quase para si mesma: "Eu cheguei nessa estrada sem nada." Teodoro olhou para ela. "E agora?" Ela sorriu. Um sorriso pequeno, daqueles que não aparecem em foto, que só quem está perto vê. "Agora eu tenho tudo." Ele apertou a mão dela. E ficaram ali, em silêncio, enquanto o sol terminava de descer e a noite chegava mansinha, trazendo estrelas e o cheiro de jasmim do jardim que ela tinha plantado anos atrás, quando tudo que ela tinha no mundo era uma filha no colo, uma sacola no ombro, e a coragem insana de bater na porta de um desconhecido e dizer: "Se o senhor me deixar ficar, eu cuido de vocês." E ficou. E cuidou. E foi cuidada. E aquela casa que cheirava a abandono passou a cheirar a pão quente, a terra molhada, a café de manhã, a roupa no varal, a flor de jasmim. A vida não deu a eles um conto de fadas. Deu algo melhor. Uma história de verdade. Com dor, com medo, com erro, com silêncio, mas também com coragem, com escolha, com permanência, com aquele tipo de amor que não se declara gritando, mas que se prova ficando. Todo dia. Mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. E se alguém perguntasse a Teodoro qual foi o dia mais importante da vida dele, ele não diria o casamento com Madalena, nem o nascimento dos filhos, nem o dia em que comprou a fazenda. Ele diria que foi uma tarde de sexta-feira, dessas que trazem o cheiro de chuva antes da chuva chegar, quando uma mulher magra apareceu na estrada de terra com uma criança no colo e disse 7 palavras que mudaram tudo. 7 palavras que ele quase não ouviu. 7 palavras que quase não aceitou. 7 palavras que salvaram 2 adultos, 3 crianças e uma casa velha de madeira escura, perdida entre morros, num pedaço de terra que o mundo tinha esquecido. "Se o senhor me deixar ficar, eu cuido de vocês." E foi o bastante. Foi o bastante para mudar a vida de um homem que tinha desistido de viver. Foi o bastante para dar um lar a uma criança que nunca tinha tido um. Foi o bastante para devolver a infância a 2 meninos que tinham esquecido como era rir. Foi o bastante para provar que o amor não precisa ser grandioso para ser verdadeiro. Que às vezes ele chega descalço, de chinelo gasto e sacola no ombro e bate na porta sem saber se vai ser recebido ou mandado embora. Aparecida não era heroína de livro. Não tinha poderes especiais, nem beleza extraordinária, nem inteligência acima da média. Era uma mulher comum, com as mãos calejadas de trabalho e o coração marcado de decepções, que fez a única coisa que sabia fazer: cuidar. Cuidar sem condição, sem garantia, sem contrato. Cuidar porque era o que ela era, não o que ela fazia. O que ela era. E Teodoro não era herói tampouco. Era um homem que teve medo, que se fechou, que maltratou por omissão, que levou meses para perceber o óbvio e mais meses ainda para ter coragem de admitir, mas que, no fim, fez a coisa mais difícil que um coração machucado pode fazer: abriu a porta de novo, sabendo que podia doer, sabendo que podia perder, abrindo mesmo assim. E talvez seja isso que o amor realmente é. Não a parte bonita que aparece nos filmes e nos livros, não os beijos na chuva, nem as declarações com violinos ao fundo, mas a parte difícil, a parte que acontece na cozinha às 5 da manhã, quando está frio e o café precisa ser feito. A parte que acontece no hospital, quando o filho está doente e alguém precisa ficar. A parte que acontece no silêncio, quando as palavras acabam e o que resta é a presença. A simples, difícil, corajosa presença de quem escolheu ficar. Aparecida escolheu ficar. Teodoro escolheu deixar. E nessa escolha mútua, feita não de uma vez, mas todo dia, cada manhã, cada café, cada jantar, cada olhar, cada mão estendida, cada silêncio compartilhado, nessa escolha repetida como oração,
Nasceu algo que nenhum dos dois esperava e que ambos mereciam. Uma vida. Não perfeita, não fácil. Mas uma vida com cheiro de jasmim e gosto de café quente, e som de criança rindo e textura de mão calejada, segurando mão calejada enquanto o sol desce atrás dos morros e o mundo por um instante, faz sentido. Porque no fim, quando tudo é dito e feito, quando todas as fofocas morrem e todos os julgamentos passam e toda a dor se transforma em lembrança e toda a lembrança se transforma em força, o que resta é isso. Duas pessoas que se encontraram numa estrada de terra, no meio de nenhum lugar, no ponto exato onde a solidão de um encontrou a solidão do outro. E escolheram juntas não estar mais sozinhas. E foi o bastante.